Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, e um programa que há 15 anos ininterruptamente discute sempre com você tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E hoje no programa eu entrevisto João Elísio Fonseca, vice-presidente da ASPAL, que é a Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. E hoje eu converso com o João Elísio Fonseca, que é vice-presidente da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas não só isso. João Elísio, que também é nosso companheiro de diretoria da federação. Sociólogo, servidor público da Assembleia Legislativa desde 1979, aposentado a partir de 2006, ocupou o cargo de secretário-geral do Sindalesp, o Sindicato dos Funcionários da Assembleia, no início dos anos 2000, quando representava também o referido sindicato junto à Comissão Consultiva Mista do IANSP, que hoje ele é segundo vice-presidente. Também é atual vice-presidente da ASPAL, da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa, tendo ocupado na gestão anterior o cargo de secretário-geral. Representando a ASPAL, como já disse, segundo vice-presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP, membro da nossa federação, representando a Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e sua representação junto à ASPAL vai até maio de 2016. João, seja muito bem-vindo. Hoje, até justificando a ausência do presidente da ASPAL, nosso companheiro jornalista Gaspar Bissolotti Neto, que está convalescendo, e hoje nós vamos falar principalmente, João, a respeito dos 10 anos da ASPAL. A ASPAL que completou 10 anos agora no mês de abril, né? Abril de 2014. Eu queria que você contasse um pouco da história da criação, quando que vocês viram a necessidade de criar uma entidade para representar os servidores aposentados e pensionistas da Assembleia Legislativa e de todo o histórico de luta que a ASPAL tem feito um grande trabalho, não só na defesa dos funcionários da Assembleia, mas de funcionalismo como um todo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Agradeço o espaço cedido aos 10 anos da ASPAL, fico muito contente. E nesses 10 anos, o início, como sempre, é difícil. Nélio Mazzutti, Gaspar e outros que não me lembro agora, não me recordo, vou deixar de citar os nomes, portanto, Gaspar e Nélio, principalmente Nélio, perceberam a necessidade de uma entidade apenas para os aposentados. Não que a Falesp e Sindalesp não tivessem seus departamentos de aposentados, mas há peculiaridades do aposentado, assim como do pensionista, as quais as entidades não percebem no dia a dia, não têm o alcance da prática. E nós verificamos essa necessidade, digo nós, Gaspar, Nélio e outros, e consultamos as demais entidades. Fomos, em princípio, não muito bem interpretados, alguns acharam que nós iríamos rachar as entidades, etc. e tal, mas contamos principalmente com o apoio do modelo da APAMPESP. A APAMPESP, que criou a sua associação de aposentados, é uma entidade atuante, muito atuante, que defende seus aposentados e pensionistas da melhor maneira possível. E tivemos, inclusive, uma reunião, uma conversa com a professora Zilda Guerra, foi muito importante, a APAMPESP foi muito importante para a criação da ASPAL. E vejo nesses 10 anos
que nós conseguimos alguns dos nossos intentos. Conseguimos o espaço junto às duas outras entidades da Assembleia Legislativa, a FALESP e o Sindalesp, e o respeito deles, o respaldo deles, e a nossa participação junto a todas as negociações com a mesa diretora da Casa. Respeito também da mesa diretora. Respeito também da mesa diretora, que nos informa, nós participamos de todos os trâmites, não só das nossas Assembleias Gerais, mas de todas as reuniões que ocorrem relativamente às negociações salariais. E participamos também de todo e qualquer outro evento que diga respeito aos servidores da Casa, não só aposentados. Nós tivemos o problema da creche, com o possível fechamento da creche. Em cima disso foi criado um auxílio creche para aqueles servidores que não têm residência em São Paulo, então passam a ter um direito a uma verba para contratar uma creche nas suas cidades. Mas o pensamento primeiro foi o de que se fechasse a creche. Isso foi uma briga de mais de 30 anos. E vocês conseguiram manter a creche? Nós criamos a creche. Hoje, muitos de nós aposentados participamos daquela briga, teve 35 anos, há 35 anos. Hoje essa criançada já é pai também, já está com filhos na creche até, em alguns casos. Como nós permitiríamos que se fechasse? Como a ASPAL ia permitir que uma luta que começou com muitos que são hoje nossos associados, terminasse ali, sem mais? Então, eu acho que a ASPAL até superou a expectativa. A luta de Nélio Mazzutti pela criação da ASPAL, a luta de Gaspar, de toda a diretoria, da primeira diretoria da ASPAL, nós não tínhamos espaço físico, ficamos ali meio de agregados no espaço da FALESP, e a qual agradecemos o espaço cedido por tanto tempo. Temos ainda uma participação grande da FALESP em nossas atividades, mas somos independentes. E hoje, felizmente, temos uma sala no padrão soft japonês, ou seja, um padrão mínimo, uma saleta que não deve passar de 3x3, mas é um espaço que nós temos e foi conquistado por nós lá dentro, com a mesa, junto à mesa diretora, e é de lá que nós comandamos várias brigas. Briga pela PEC 270, na qual saímos vitoriosos, e eu fui um dos beneficiados, inclusive. Briga pela PEC 555, que ainda estamos nas batalhas várias e participamos de todas essas batalhas, porque nós queremos vencer a guerra, que é um absurdo o que acontece com a PEC 555. Passamos a vida inteira pagando uma previdência e após a aposentadoria nós continuamos pagando, solidários a quê ou para receber o quê? Só se for no além, né? E o além, pelo menos no meu caso, eu não tenho muita crença nele. Então, eu prefiro que isso tudo ocorra aqui mesmo. Acho que o governo tinha que rever essa questão, porque é assintosa. A respeito da PEC 555, João, foi bom você ter tocado nesse assunto. Nós estamos no começo de junho e, ao longo do mês de maio, nós tivemos uma série de eventos realizados no país inteiro, aliás, não só maio, desde o começo do ano está havendo uma espécie de mobilização nacional das diversas entidades, entidades federais, entidades estaduais e até as entidades municipais, na questão da votação da PEC 555. Então nós tivemos uma série de eventos. Agora, no mês de maio, que acabou há pouco, nós tivemos audiência pública em São Paulo, nós tivemos audiência pública em Natal, Rio de Janeiro, nós tivemos encontro da Confederação e nós terminamos agora na semana passada em Brasília com um grande encontro no auditório Nereu Ramos. Eu pergunto para você que tem experiência no Legislativo desde o final dos anos 70,
Qual é o entrave político? Porque o governo, no geral, fala assim, olha, o déficit previdenciário é muito grande, nós não podemos desonerar os servidores aposentados e tudo mais. Recentemente, o programa Cidadania e Serviço Público entrevistou o deputado João Dado, que também é conhecido nosso das lutas, e o João, ele é fiscal de renda, conhece muito bem esses números, e ele diz, inclusive baseado num trabalho da Anfip, né, que é a Associação dos Fiscais da Receita Federal do Brasil, que essa questão do déficit previdenciário é uma grande falácia, que na verdade a previdência pública ela é superavitária e que na verdade a contribuição dos aposentados chega a 2,5 bilhões por ano, sendo que é nada perante as isenções todas que o governo dá, as desonerações todas que o governo dá. Por que você, com a sua experiência no Legislativo, por que o servidor público continua pagando pato, mesmo aposentado? Por que não se consegue um consenso de todos os partidos? E aí não, contra servidor público, infelizmente não tem o partido A ou o partido B, todos se colocam contra o servidor público. Por que a gente não consegue ter consenso para aprovar um item desse, que é uma aberração, tendo em vista, como você mesmo falou, que você já contribuiu durante 30, 35, 40 anos, e só se você quisesse uma outra aposentadoria, sabe lá Deus aonde. No além. Bom, eu vejo essa questão como a origem está naquela batalha do senhor Fernando Collor de Mello contra os Marajás. Na eleição de 89. Na eleição de 89. E o servidor público passou a ser a geni do momento, e até hoje o é. Tudo do servidor público é privilégio, não trabalha, vagabundo. Fernando Henrique mesmo chamou os aposentados de vagabundos há uns tempos. Então, quem está mais próximo para levar o tomate? Nós, servidores públicos, infelizmente. Ninguém respeita o trabalho feito pelo servidor público, que é de muita importância para o Estado como um todo, para as cidades, para o Estado e para a Federação. Mas por que isso não vai adiante, sendo que nós temos mais de 350 deputados que já assinaram favoravelmente para que a PEC vá a voto? Porque não há interesse do Executivo, infelizmente. E a liderança do partido que está no governo retirou a sua assinatura a pedidos, uma vez que hoje nós temos, tanto em prefeituras, como no Estado de São Paulo e como na Federação, uma participação muito grande do Executivo nas casas legislativas. Infelizmente, em São Paulo, nós temos mais de 80% de deputados favoráveis ao governo, e na Federação, o Congresso, a coisa é mais complicada, porque vira uma espécie de feira livre, cada uma monta a sua banquinha, me perdoe, e oferece lá o seu produto, e nessa questão a maçã envenenada é a do aposentado, a PEC 555. Gostaria muito que isso mudasse, porque só em renúncias fiscais temos aí uma perda de 28, 29 bilhões. Isso, exatamente. Certo? 29 bilhões comparado a 2,5 bi. Tirado de pessoas que, mas são pessoas que ganham bem. Veja bem, trabalharam bem também. Não, trabalharam durante muitos anos, não tiveram horário para entrar, em alguns casos, para sair, certo? São pessoas que se dedicaram, não são pessoas que... Não, e na verdade também com a falta de correção na tabela do imposto de renda há todos esses anos, ainda que tenha recentemente aí a presidente anunciado uma pequena correção, mas há um achatamento natural, há um achatamento salarial do funcionalismo público, mesmo das classes tidas, né? Além da questão do teto, que aliás é uma outra luta dos servidores da Assembleia. Como é que está a Aspal em relação a essa questão da luta pelo subteto, pelo teto salarial, para que o cidadão que nos acompanha, que não é do serviço público, compreenda? A luta pelo teto é o seguinte: foi estabelecido pela legislação
um teto salarial que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, e ninguém, em tese, poderia ganhar acima do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Acontece que determinadas carreiras vão acumulando aí gratificações e outras verbas específicas, e no caso do Estado de São Paulo, esse subteto, por assim dizer, fica atrelado ao salário do governador. Aí, por proselitismo, o governador não aumenta o salário, ele também não gasta, né? Mas ele não aumenta o salário e aí gera um achatamento em cadeia do salário de vários servidores da Assembleia. Eu queria que você falasse a respeito dessa questão do teto. Bom, no caso da Assembleia Legislativa, o vencimento dos servidores que chegaram ao teto está atrelado aos vencimentos dos senhores deputados. Como eles perderam o auxílio paletó, o auxílio moradia, e foi perdendo todos os penduricados, o puxadinho foi caindo. Só que o salário do servidor não era penduricalho, né? O salário do servidor Eram foi um coisas ganho amealhadas ao longo dos anos todos que o cidadão trabalhou. As gratificações incorporadas, mas é privilégio. Não é privilégio. Está lá, está na lei, ele ocupou o cargo de direção, ele recebia uma gratificação referente àquele cargo e à importância da assinatura dele nas decisões, certo? Então não é um dinheiro perdido, não foi tirado de ninguém, está ali, está na lei. Por que o Congresso paga a todos além do teto? São Paulo resolveu que assim as nossas entidades co-irmãs, a Falesp e a Indalesp, estão lutando pela PEC 3, mas infelizmente o presidente da casa, deputado Samuel Moreira, do PSDB, ele nos informou textualmente, nós participamos de todas as conversas, que ele não vai colocar em votação, que o teto não diz respeito a ele, que ele não vai mexer nisso. Não sei se subserviência, não gostaria que fosse isso, ou submissão que dá mais ou menos o mesmo, ao senhor governador, que é a mesma coisa. Mas acredito que uma pessoa que tenha um orçamento de R$ 2.600, se lhe são tirados R$ 600, há uma perda. 25% praticamente, né? Uma pessoa que ganha 26 mil, o cidadão ganha bem. Eu aqui não estou nem no puxadinho, quanto mais no teto. Certo. Eu não estou lutando por mim. Aliás, uma grande parte dos aposentados não está nessa. Mas nós temos aqueles que ganhavam 26 mil reais. Eram responsáveis por contas, por pagamentos. Fazer até o serviço do deputado. Dentro dos 26 mil. Perderam 6 mil, pelo menos. E a expectativa é de perder mais, porque se resolverem que o deputado vai perder mais 2 mil por conta da rebimboca da parafuseta, os servidores que nada têm a ver com isso perdem mais 2 mil. É também uma situação esdrúxula, é uma espécie de... é um pé de jabuticaba. Coisa que só tem no Brasil, né? João, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do trabalho que a Aspal desenvolve. Você já há algum tempo já foi da Comissão Consultiva Mista, num outro período, agora você voltou, hoje você está na vice-presidência da Comissão Consultiva Mista, o hospital passando por um processo de reforma. Como é que você tem visto o trabalho que a sua entidade, a Aspal, tem feito em relação ao IANSP, e você que é um conhecedor do hospital, que já trabalhou muito tempo pelo hospital, como é que você vê o que o hospital tem mudado, se tem sido para melhor, o que precisa melhorar? Bom, a Aspal tem uma questão básica com relação ao IANSP, que é, quando o cidadão se aposenta, ele tem a possibilidade de sair do IANSP, romper, deixar de contribuir e não ter acesso ao serviço. Nós fazemos todo o possível para que o nosso aposentado não o faça, porque é uma espécie de poupança da saúde. Não existe qualquer convênio médico que segure um cidadão, um paciente, por mais de 30 dias. O IANSP presta esse serviço. Eu mesmo fiquei 95 dias lá, internado. Foi a primeira vez, mas também a primeira vez que, caprichou. E
percebo nas últimas gestões da superintendência do IANSP muita vontade de que aquele instituto e o hospital sejam o nosso convênio, para que o servidor público do Estado tenha o IANSP como o seu convênio, é aquilo que é a sua segurança. O cidadão pode até pagar, como ocorre, um plano particular para ter um pouco mais de conforto para a família, para si mesmo, mas na hora H é o IANSP que segura. O IANSP é um hospital escola, tem uma ótima equipe. Agora, tem uma demanda grande, sim, como todo serviço de saúde do país. Até porque é um hospital que vai completar agora 53 anos e com a mesma estrutura de meio século atrás. Está sofrendo a primeira reforma. Grande reforma. Grande reforma. E que foi conseguida essa reforma graças ao trabalho também da CCM, que as entidades que fazem parte da CCM são responsáveis por qualquer centavo que entra a mais na conta do IANSP, porque o Estado até hoje, infelizmente, não contribuiu com os seus 2% que deveria fazê-lo em todos os meses. Mas nós vamos conseguir, a gente continua lutando. Vamos continuar. E nós vamos conseguir. Chegamos ao fim do nosso programa, agradeço ao João Elísio Fonseca, vice-presidente da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa, que nós tivemos esse bate-papo aí falando sobre o Legislativo, falando sobre IANSP, falando sobre teto e PEC 555, que tem sido o nosso mote aí nas últimas semanas. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Desde o começo do mês, os professores da Rede Estadual de São Paulo podem se inscrever na avaliação que garante aumento salarial pelo mérito. As provas serão aplicadas nos municípios sede das 91 diretorias regionais de ensino nos dias 24 e 31 de agosto. As inscrições para o programa, que já promoveu 100 mil docentes em todo o estado, se estendem até amanhã, segunda-feira, dia 16 de junho. Estão aptos a participar do processo integrantes do magistério que estejam nas faixas 1 e 3, de acordo com o desempenho na prova. Eles poderão evoluir para outros níveis salariais. Os professores devem exercer a profissão há no mínimo 3 anos, atuar numa mesma unidade de ensino ou administrativa há pelo menos 876 dias e somar no mínimo 1.728 pontos de assiduidade. A nova política salarial permite que os educadores evoluam na carreira a partir de 8 níveis de progressão salarial com intervalos de 3 anos e aumentos de 10,5% sobre o salário. Para mais informações, acesse a intranet da Secretaria de Estado da Educação. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou no início do mês, por 54 votos a favor e 19 votos contrários, o projeto de lei complementar 61/2013, que institui a bonificação por resultados, projeto do Executivo, aos integrantes das polícias civil, técnico-científica e militar. O bônus de resultado será pago de acordo com o cumprimento de metas estabelecidas pela Secretaria de Segurança e não será incorporada aos salários. O projeto de lei complementar, após a sanção do governador Geraldo Alckmin, necessitará ainda de regulamentação via decreto para ser aplicado. 2 deputados, que são conhecidos inclusive aqui do programa Cidadania e Serviço Público, se posicionaram contra a aprovação do projeto. O deputado Major Olímpio, líder do PDT na Assembleia Legislativa, criticou a proposta por não retroagir a março, mês de data base salarial de todo o funcionalismo, em vez de 1º de maio, como ficou consignado no texto aprovado. Segundo ele, o projeto não beneficia todos os policiais. O deputado obstruiu a sessão apresentando reiterados pedidos de verificação de presença. O PT também participou da obstrução dos trabalhos. O deputado Carlos Gianazzi, por sua vez, líder do PSOL no Legislativo Paulista, criticou o fato do projeto da BR não ser extensivo aos bombeiros.
O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, vai contratar 31 novos médicos para atuar em 13 centros de assistência médico-ambulatorial, CEAMAS, do IANSP, no interior do estado. São oferecidas vagas para as especialidades de clínica médica e ginecologia, e as inscrições também se encerram amanhã, segunda-feira, dia 16 de junho. Os interessados devem comparecer ao Núcleo de Planejamento e Seleção de Recursos Humanos do IANSP, na Avenida Ibirapuera, 981, Vila Clementino, em São Paulo, no prédio da administração, no 4º andar. Até amanhã, das 10 às 15 horas, o candidato deverá pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 66,46. Cidadania e Serviço Público, há 15 anos no ar de forma ininterrupta, tratando de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato conosco, você liga no 11 3104 3836, manda suas mensagens para o nosso correio eletrônico fespesp@fespesp.org e também visita o nosso site na internet no www.fespesp.org. Você também pode visitar a nossa página no Facebook, www.facebook.com/fed.fespesp. E você já sabe, o programa Cidadania e Serviço Público pode ser acompanhado ao vivo no site da TV Aberta e depois arquivado no site da Fespesp sob o ícone Fespesp na TV. E aí você acompanha o programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, da forma que quiser, em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.